Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho da nossa jornada de cura da criança interior. Como vocês podem ver, hoje nós temos uma câmera nova. Uma super câmera que eu comprei com as doações que eu recebi de vocês de presente de Natal. Então eu queria agradecer a todos vocês. Eu comprei essa câmera aqui, tá? Da Microsoft, que o meu querido amigo Arli Cravo do canal Foco no Afeto me recomendou. É uma super câmera HD, ela tem uma rotação de 360 graus. Ela tem uma noção de profundidade, né? Então vocês estão vendo aqui o meu escritório muito melhor, porque ela tem uma amplitude visual, né? Ela tem um ângulo de captação visual bem maior, né? Então vocês estão me vendo melhor e mais nitidamente também, né? E agora vocês vão poder assistir a aula vendo o Aslan, que normalmente está ali naquela mesinha onde vocês podem ver o Aslan. Quando ele não está no meu colo durante os vídeos, ele está ali dando um apoio, um suporte emocional, né, para os vídeos. Então eu queria agradecer a todos e queria dizer mais uma coisa, sabe? Eu recebi algumas doações e algumas pessoas falaram assim para mim: poxa, você me desculpe, eu só pude te dar 10 reais. Puxa, você me desculpe, eu tô pondo 30 reais na sua conta todo mês para te ajudar. Me desculpe, é muito pouco. Gente, não é esse o sentido, tá? Não importa se você tá me dando 10 reais, ou 30 reais, ou 1.000 reais. Isso não é importante. O importante dessa ação é que você entendeu que existe um excedente da sua energia que você pode compartilhar comigo, porque você entende que esse trabalho aqui que a gente faz, ele está sendo de boa serventia para a expansão da sua consciência. Então, se você me doar R$1, muito obrigada. Enquanto você me doar, eu vou ficar muito feliz. E vocês tenham certeza que esses recursos que eu recebi, eles estão sendo usados para 3 coisas. Para compra de livros, para compra de cursos, né? Que eu comprei 2 cursos importantes no ano passado, que me ajudam muito com a orientação de vocês. Cursos dados fora do Brasil, que agora a gente tem a oportunidade de fazer online, né? E que são cursos muito caros, porque são pagos em dólar. E a terceira coisa é para melhoria dos equipamentos do canal. Eu comprei também um microfone de youtuber, que eu imagino que deve estar chegando amanhã, tá bom? Então a gente começa o ano aí já com microfone e câmera de youtuber, né? E aí vocês podem me ver melhor e ver um pouco mais aqui da minha casa também, de uma forma melhor, tá bom? Então nós vamos começar a nossa jornada hoje com a leitura da lição do dia, a lição 26, que declara: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Então, primeira coisa, o que são os meus pensamentos de ataque? São os meus pensamentos de crítica, são os meus pensamentos de julgamento, são os meus pensamentos de medo, são os meus pensamentos de mágoa, de ressentimento, são os meus pensamentos de preocupações. Esses são os meus pensamentos de ataque, que na verdade são os pensamentos do meu ego, né? São os pensamentos que eu não compartilho com a mente de Deus, correto? Então vejam que barato. Ele diz assim: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Mas como assim eu sou invulnerável? O meu ego pode ser atacado, e somente o meu ego. O meu ego-corpo pode ser atacado, mas somente o meu ego-corpo personalidade. O meu ser real, o Filho de Deus, que é inteiro, perfeito, completo, maravilhoso e isento de pecado, esse não pode ser atacado,
tá? A câmera é muito sensível e eu tô com um ventilador de teto aqui ligado. Eu acho que vocês devem agora até estar ouvindo o barulho do vento, né? E também qualquer mexidinha aqui que eu dou, ela é muito sensível, tá? Então, é isso que eu tô atacando. Eu tô atacando a minha invulnerabilidade. Eu tô dizendo que eu não sou o meu ser real. Eu tô dizendo que eu sou um ego-corpo, que é vulnerável e que pode ser atacado. Daí, aquela lição 22, a lição 22, que é a campeã de visualizações aqui no nosso canal crístico, que é: o que eu vejo é uma forma de vingança. Essa lição, a 26, ela é completamente complementar. Ela é totalmente complementar com a lição 22, tá bom? Então, os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Eu vou ler algumas observações para a gente fechar o comentário da lição. É, sem dúvida, óbvio que pode ser atacado. Não és invulnerável. Vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente pode atacar. Sim, a gente ataca o tempo todo, com as nossas críticas, com os nossos julgamentos, com as nossas fofocas, né? A gente ataca o tempo todo. A gente ataca, às vezes, até fisicamente, né? A gente vai lá e dá um tapa na pessoa, né? A gente faz isso. E o que pode surtir efeito através de ti, tem que surtir efeito também em ti. Claro, se eu posso atacar o outro, então eu posso ser atacada na mesma medida. E é essa lei que em última instância te salvará, mas estás usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses, ao invés de usá-la contra eles. Como os teus pensamentos de ataque são projetados, terás medo do ataque. Então, se a projeção dá lugar à percepção, eu perceberei na minha vida os ataques que estou projetando. Lembrando que esses ataques podem ser contra o outro ou contra mim mesma, contra mim mesmo, não importa. Se eu estiver atacando a mim mesma, se eu me atacar, se eu me culpar, se eu me julgar, se eu me condenar, se eu me odiar, que é algo que nós fazemos em maior ou menor medida diariamente, eu vou receber ataques externos, tá? Eu vou receber ataques externos. O Luiz Antônio Gasparetto, ele falava muito disso. Esse mundo, gente, esse holograma, esse metaverso, ele é uma sala de espelhos. Aquela do parque de diversões, ele é uma sala de espelhos. O que eu mandar, eu vou receber de volta. Isso é invariável, isso é uma lei. E é sobre essa lei que Jesus está falando aqui nessa lição, tá? E se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. E aí, com quem que eu já me identifiquei? Com meu ego, corpo, personalidade. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. Então, como é isso? Ou eu me identifico com o meu ego, corpo, personalidade, que é totalmente vulnerável e pode ser ferido, ou eu me identifico com o meu ser real, que é invulnerável, que é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, sem pecado. Tá? A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti mesmo primeiro. Tá? Então, se eu atraio um ataque alheio, é porque eu já me ataquei primeiramente antes. Ok? Perfeito? Estão acompanhando? Muito bem. Então, como vai ser a nossa prática? Eu estou preocupada com... vocês já sabem com que eu estou preocupada. Eu estou preocupada. Eu tenho medo de que o apocalipse aconteça.
este pensamento é um ataque contra mim mesma. Eu tenho medo do fim do mundo, eu tenho medo de que as pessoas fiquem sem comer. Eu tenho medo. Ah, então agora eu vou me lembrar, este pensamento é um ataque contra mim mesma. Por isso que a gente está listando os nossos pensamentos de ataque no nosso diário de mudança de atitude. E por isso que nós diariamente pegamos os nossos pensamentos de ataque e entregamos nas mãos do Divino Espírito Santo e pedimos a Ele que os remova das nossas mentes. Porque nós não queremos mais eles, nós não precisamos mais deles. Não é isso? Não precisamos mais, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer esse treino hoje para o nosso propósito? Eu estou preocupada com, blá blá blá, as feridas da minha infância. Eu estou preocupada, eu estou com medo de que esse círculo vicioso das feridas da minha infância continuem se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Eu estou com medo de lembrar de tudo de ruim que aconteceu na minha infância. Eu estou com medo de olhar para essas feridas. Aí eu vou praticar. Mas este pensamento é um ataque contra mim mesmo, tá? Então eu vou me lembrar que se os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade, então efetivamente hoje eu vou precisar orar e vigiar e me lembrar que esses pensamentos são, em primeiro lugar, um ataque contra mim mesma, né? E esses pensamentos, eles estão me falando da minha mente egóica. Esses pensamentos, eles são pertinentes, pertencentes, melhor dizendo, à minha mente egóica, tá? Esses pensamentos não são os pensamentos que eu compartilho com Deus, portanto, eles não são pensamentos reais. Portanto, quando eu faço o meu diário de mudança de atitudes todos os dias, eu posso sim entregá-los nas mãos do Divino Espírito Santo e pedir que ele, Divino Espírito Santo, se encarregue desses pensamentos. Tá bom? Muito bem. Agora a gente passa para a leitura do livro A Year of Miracles, da Marianne Williamson. Hoje, no dia 26, o texto diz assim: eu saúdo todos aqueles a quem eu encontro hoje com o amor de Deus. Pode ser um sorriso afetuoso, uma pausa compreensiva, um toque de uma mão que faz toda a diferença em como o dia de alguém se desdobra, se desenrola. Eu desejo ser um conduíte do amor para todos aqueles a quem eu encontrar. Que eu possa conhecer um jeito mais suave de ser e um senso mais profundo de paz. Que eu me lembre no dia de hoje de que todos nós precisamos de amor. Tanto aqueles que fazem disso algo óbvio, como aqueles que fazem com que isso seja fácil de nós nos esquecermos, né? Quer dizer, aquela pessoa que se aproxima da gente amorosamente é aquela pessoa que, digamos assim, ela capta o melhor de nós e nós nos lembramos que ela precisa do nosso amor. E aquela pessoa que se aproxima de nós de um jeito desagradável é aquela pessoa que faz com que seja fácil para nós nos esquecermos que ela precisa de amor, tá? É disso que ela está falando. Independentemente de se estão mostrando o seu amor ou escondendo-o,
Os meus irmãos estão, assim como eu estou, precisando de compreensão. Que eu possa ser alguém que compreende, alguém que dá essa compreensão, que pode oferecer essa compreensão ao outro. Que a minha, aí ela diz uma oração, tá? Que a minha natureza egoísta se derreta, querido Deus, e que a compaixão venha assumir o seu lugar. Que todos que eu encontre, ou mesmo a respeito de quem eu pense no dia de hoje, que todos possam ser abençoados pelo amor que eu envio para o caminho deles, para a jornada deles. E eu receberei na medida em que eu decida dar. E hoje eu escolho dar amor. É isso, gente. Que todos que eu encontrar ou mesmo pensar no dia de hoje sejam abençoados pelo amor que eu envio para o caminho deles. Tá? Então é isso. Muito bem, gente. Então, a gente continua aqui com a leitura do livro do Dr. Kenneth Wapnick, o livro Pais e Filhos, a nossa sala de aula mais difícil, tá? E a gente vai passar para uma outra sessão aqui. Que diz assim: não fazer dos pais os responsáveis pelos problemas, pelos êxitos e nem pela própria imagem. Quer dizer, eu não posso fazer dos meus pais os responsáveis pelos meus êxitos, pelos meus problemas, né? E nem pela minha própria autoimagem, tá bom? Pergunta. Você tem estado, né, dizendo, né, durante o workshop, que nós não podemos culpar os nossos pais pelos nossos problemas. Me ocorreu que o inverso também é verdade. Tampouco posso atribuir os méritos dos meus êxitos aos meus pais. Esse tipo de histórias são ouvidas, né, se ouve, né, muitas vezes. Sou um empresário de êxito porque o meu pai era um empresário de êxito, né? Aí vamos ver o que ele vai falar aqui. O Dr. Kenneth responde: certamente é verdade que se o seu pai era um empresário excelente e te ensinou bem, você pode crescer e se converter você mesmo num empresário de êxito. O problema é que este não é o objetivo. Neste curso, toda a sua orientação muda. O objetivo não é que você tenha êxito em termos do mundo, mas sim que você se lembre de que é um filho de Deus. Ó, que lindo! O seu pai não tem nada em absoluto a ver com isso. No nível da forma, não há dúvida de que os pais influem em nós. Seria absurdo não reconhecê-lo. Mas essa influência é exercida num nível mundano, que não tem nada a ver com nada que seja verdadeiramente importante. O objetivo de estar aqui é lembrar que nós não estamos aqui. É lembrar que nós somos os filhos de Deus e não os filhos do ego ou do seu mundo. Quer dizer, nós não somos nem os filhos do ego e nem somos os filhos do mundo do ego. Não, isso aqui é uma experiência de realidade virtual, né? É que nem você entrar lá no metaverso com o seu avatar de jogo, lá no metaverso lá do seu Zuckerberg. Você escolheu uma pessoa para ser o seu pai, uma pessoa para ser a sua mãe. Você escolheu que você vai desempenhar um papel naquela partida, naquela jogada que é lá o da cantora Shakira, tá? Que hoje tá todo mundo, o pessoal tá em polvorosa, né? Porque ela fez uma música lá pra se vingar lá do ex-marido dela que traiu ela, e eu só fico ouvindo esses papos e pensando assim, meu Deus, como as pessoas estão equivocadas, né?
Como as pessoas não sabem de nada e querem ficar nessa ilusão, né? E ainda acham que a mulher superou a história porque ela fez uma música para humilhar o ex-marido, né? Que coisa, meu Deus. É tudo para manter a gente no sonho, né? É tudo para manter a gente no sonho. E eu vou dizer para vocês o que eu acho hoje. Para mim, a vida da maioria absoluta das celebridades é tudo invenção, sabe? Essas vidas dessas pessoas são todas inventadas, tá? Para causar uma influência XYZ na sociedade. Eu não acredito em mais nada disso. Ah, casou? Não acredito. Não sei se é verdade que casou. Será que casou mesmo? Ou será que disse que casou e mora em casa com uma outra pessoa? E a pessoa e aquele fulano moram em casas separadas? Para mim isso é tudo mentira. É tudo para levar a gente a ter determinados sentimentos, a fazer determinadas coisas, a consumir determinados objetos, a pensar de uma determinada forma. É tudo pauta de controle social a que esses artistas se prestam, tá? Tanto os brasileiros quanto os internacionais, em sua maioria, né? Quanto mais famoso o cara, mais vocês podem ter certeza que ele está inserido numa pauta que tem a ver inclusive com os patrocinadores dele, tá? É tudo show de Truman. As pessoas das nossas vidas, começando pelos nossos pais, elas são irrelevantes para esse objetivo, exceto na medida em que nos lembram daquilo que nós já sabemos, que nós somos os filhos de Deus, né? Não obstante, essas pessoas não são responsáveis pelo fato de que nós vamos, né, reconhecer, lembrar disso. As pessoas unicamente responsáveis, as únicas responsáveis são as nossas mentes tomadoras de decisões. E o mesmo é verdadeiro para a nossa própria imagem. Os pais não são responsáveis pela nossa visão positiva ou negativa de nós mesmos. Os pais somente servem para reforçar as decisões que nós já tomamos, né? Então eu queria falar uma coisa muito importante para vocês, que essa frase final dele aqui, ela é muito oportuna para puxar essa discussão. Já estou aí uns 2 dias tentando me lembrar, né, de falar isso para vocês. E é o seguinte: o que Jesus está tentando nos ensinar é que efetivamente nós encarnamos, nós viemos aqui pro metaverso com uma mochila nas costas. E essa mochila, né, como a minha terapeuta falava, é uma mochila de pedras. Qual é a mochila de pedras aí? O que são as pedras? Os nossos ressentimentos de vidas passadas, os nossos sentimentos de culpa, a nossa vergonha, a nossa tristeza, as nossas memórias de sofrimento, os nossos medos, as nossas preocupações, a nossa crença no pecado, a nossa vergonha, tá? Então essa é a mochila de pedras que todos nós carregamos. Então a gente vem para a dualidade, para o metaverso, tá? E a gente traz junto essa energia densa, essa negatividade, essa mágoa, esse ressentimento, essa ausência de perdão, a ausência de compaixão, o coração fechado. A gente encarnou. Beleza. Aí, nós escolhemos papai e mamãe para serem nossos pais. E eles vão ser as primeiras pessoas nas quais nós vamos atirar essas pedras. E como esse é um universo de jogo de squash, né? Aquele que a gente joga a bolinha de tênis na parede e ela volta pra gente, os nossos pais vão devolver esse apedrejamento para nós. Tudo isso, gente, está acontecendo no nível da mente. E tudo isso está acontecendo no nível do meu inconsciente. Então eu vou começar a passar lá pelos abusos que eu passei na minha infância. E aí eu vou me justificar no meu padrão de vitimização, não é mesmo? Mas na verdade, toda aquela energia ela veio comigo.
ela é uma energia que ela tem a ver com todas as minhas vidas passadas. Ela tem a ver com as circunstâncias que eu escolhi para o meu nascimento. Ela tem a ver com o nível vibracional daquele pai, daquela mãe que eu escolhi para chegar através de, aqui no metaverso. Eu escolhi essas duas pessoas para chegar através delas aqui no metaverso. Então, evidentemente, essas pessoas vão ter que ter uma energia semelhante à minha. Porque uma das leis do universo é que semelhante atrai semelhante. A vibração, ela está sempre equivalente. Ela pode até, em algum momento, ser complementar. Mas a frequência vibracional da energia, ela tem que estar igual. Então, quando você olhar para o seu pai e para sua mãe e pensar, nossa, que horror, quanta ignorância, você vai pensar assim, tá. Mas no momento em que eu cheguei aqui, eu posso até já ter estudado muito, ter expandido a minha consciência, ainda não estou com o meu coração aberto, porque eu ainda não consigo olhar com compaixão para eles, mas quando eu cheguei aqui, o nível de consciência dessas pessoas era bem igualzinho ao meu. Senão não teria chegado. Isso é física, é eletromagnetismo. Não tem como, não vai dar match. Sabe, lá do Tinder? Não dá match. Tá? Não dá match. Não tem como. E aí o que acontece? Essas pedras todas, que são os meus pensamentos de ataque, que estão atacando a minha invulnerabilidade, eu vou atirar eles todos naquelas pessoas, principalmente no meu pai e na minha mãe. E eles vão me devolver sob a forma de abusos físicos, mentais, psicológicos, sob a forma de circunstâncias de vida difíceis, eventualmente sob a forma de eu vou escolher ter esses pensamentos espelhados no meu corpo sob a forma de problemas de saúde, né? Por isso que quando a gente diz assim, mas coitadinha dessa criança, essa criança ela teve uma doença tão grave, sendo tão pequenininha, como é que Deus pode permitir isso? E a história das vidas passadas dessa criança? Você tirar o conceito, a noção de reencarnação dos livros retirar os livros que mencionavam isso e retirar as menções a respeito de reencarnação da Bíblia, foi apenas uma estratégia de controle, tá? Porque se a gente não levar em consideração as vidas passadas de um indivíduo, esse mundo que já é sem significado, já é sem sentido pra gente, ele fica ainda mais sem significado, ainda mais sem sentido. Não tem sentido nenhum, tá? Então são as estratégias de controle para manter-nos, né, para nos manterem nessa inconsciência coletiva, né? Nesse fluxo aí de manada, né? Onde a gente não consegue se individuar, nos tornarmos um indivíduo, né? Falando aí no conceito junguiano do processo de individuação. E a gente fica seguindo a manada, né? E aí vai um artista lá e ele faz uma dancinha assim, assim, aí a gente vai lá e copia, né? E fica todo mundo assim, assim. Aí depois ele faz assim, assim, aí a gente vai lá e copia, fica todo mundo assim, assim. E todos dormindo coletivamente, todos juntos ao mesmo tempo agora. E a gente não desperta. Porque é exatamente isso que o ego quer. O ego precisa que a gente não desperte. Porque senão nós vamos nos lembrar que nós não somos ele, ego. Tá bom? Aí um outro comentário aqui. Não deixar de manipular a mãe e o pai para benefício próprio. Pergunta. Me segue vindo a lembrança de uma experiência que eu tive aos 4 anos. Eu ia sair de casa. Tinha todos os meus bens mundanos. E eu estava a ponto de sair pela porta quando meu pai chegou do trabalho.
Ele se ajoelhou diante de mim e me perguntou onde eu estava indo. Eu me lembro que eu estava muito aborrecida. Suponho que tinha tido algum problema com a minha mãe. Disse que iria embora de casa e ele me disse: bom, o jantar está pronto. Por que você não fica para jantar e depois, se ainda quiser ir embora, você poderá fazer isso? Definitivamente o meu pai se mostrou muito amoroso. Fiquei para jantar e obviamente não fui embora. Parece que não posso fazer nenhuma conexão com isso, porque houve muitas ocasiões nas quais o meu pai me deu uma surra ou gritou comigo. A palavra que me surge uma vez ou outra é aprovação. Olha que interessante. A resposta do Dr. Kenneth Wapnick. Dr. Kenneth Wapnick é implacável. Assim como a vida, o Dr. Kenneth Wapnick é implacável. Uma coisa que se destaca na sua história é a comparação entre a sua mãe e o seu pai. Evidentemente, a sua mãe estava aborrecida contigo, com você, e você ia fugir dela. O seu pai chegou e a sua resposta amorosa em direção a você, sem te confrontar com o problema, te ajudou a mudar de decisão na sua mente. Essa lembrança contém dentro de si a ideia de que não apenas ninguém mais te amava ou te dava a sua aprovação dessa maneira, mas sim que o seu pai te amava e a sua mãe não. Lembrando aí dos relacionamentos especiais. Os relacionamentos especiais de ódio que nós temos com o progenitor do mesmo sexo e os relacionamentos especiais de amor que nós temos com o progenitor do sexo oposto, né? Lembrando lá do que ele falou do complexo de Édipo que a gente leu anteontem, tá? À medida em que você se afunda nisso, a coisa se põe mais e mais repugnante. Aí ela pergunta: a maior parte do trabalho, né, o trabalho pessoal que eu fiz tem sido com relação ao meu pai, e eu estou num lugar agora cheio de amor e perdão com ele. Mas quando se trata da minha mãe, está sendo a cada dia que passa mais e mais difícil estar com ela. Resposta do Dr. Kenneth Wapnick. Esta lembrança explica o motivo. A sua mãe sempre foi a má, né? O progenitor mau, né? A minha grande terapeuta Yara Becho, ela falava para mim exatamente isso. Ela falava, ela era estudante de um caminho espiritual que eu não sei se vocês já ouviram falar, de uma médium que canalizava um ser de luz chamado O Trabalho do Caminho. Também é muito conhecido no Brasil pelo nome em inglês, que é o trabalho Patchwork. E tem livros maravilhosos. Eu li vários livros do Patchwork. O guia, ele deixou alguma coisa como umas 100 palestras. Algumas delas eu tenho em PDF, eu posso botar no canal no Telegram. O trabalho do Patchwork é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É totalmente um curso em milagres, tá? E a minha terapeuta, ela era terapeuta de Patchwork. E ela falava: Jaqueline, a gente tem sempre um progenitor no qual a gente vai projetar toda a nossa luz, né? E a gente vai ter sempre um progenitor no qual a gente vai projetar as nossas sombras, né? E com os filhos é a mesma coisa, né? No meu caso, aí ela falava: você tem o progenitor luz e você tem o progenitor sombra, né? E o amadurecimento, ele vai chegar no momento em que você entender que o progenitor luz também é sombra e que o progenitor sombra também é luz, né? Aí você fez o seu processo de individuação, né? Você se tornou um adulto. No meu caso, o progenitor luz sempre foi o meu pai, que eu sempre fui muito mais chegada, né? Tive muita afinidade intelectual, mental, e o progenitor sombra sempre foi a minha mãe, com quem eu tive a vida inteira, enquanto ela esteve ao meu lado, uma relação muito desafiadora, né? Então já fiz muito trabalho de perdão para ambos.
E essa lembrança contém o germe desse tema, né? A semente desse tema. E provavelmente já é hora de que você perdoe, já é hora de perdoar a sua mãe e completar essa sinfonia. Mas esteja consciente de como você guardou essa dolorosa lembrança com você desde que era uma menina pequena. Desse conta de que cada vez que ela te visita ou que você fala com ela por telefone, você quer excluí-la da sua vida. Olha, uma frase bem constelação familiar. Entretanto, você já queria isso aos 4 anos, de modo que nada mudou. Não obstante, agora você pode ver a sua mãe como a sua irmã maior e não como a sua filha. E assim você pode liberar as duas. Quer dizer, o que ele quer dizer com liberar as duas? Ele quer dizer que você pode liberar você mesma dessa relação dolorosa com a sua mãe e, por conseguinte, liberar a sua mãe também, tá? Essa observação dos progenitores, façam isso, façam esse exame no dia de hoje, tá? Do progenitor luz e do progenitor sombra. E na verdade o que acontece é que os pais vão fazer a mesma coisa com a gente, né? A minha mãe, efetivamente, ela pegou todas as sombras dela e projetou em mim, né? Então a coisa era, digamos assim, simétrica. O que eu estava fazendo com ela, eu estava recebendo dela. Claro, dar e receber são, na verdade, uma coisa só, né? O Aslan está calmo, graças a Deus. Agora vocês vão ver, vocês estão vendo ali perto do rabo dele, que tem uma mancha caramelo? Aquela mancha é em formato de coração. Depois eu vou ver se eu consigo pegar ele para mostrar para vocês. É uma mancha de coração, é lindo. E ele tem o rabo todo caramelo. Muito bem. Eu vou ler mais uma sessão. Querer o amor incondicional da mãe. Pergunta. Minha mãe veio me visitar e eu estava compartilhando com ela a maravilhosa compreensão que eu tive com respeito ao meu pai numa aula que eu assisti aqui. Eu queria que ela entendesse a paz e o perdão que eu sentia ao pensar no meu pai. Eu disse que sempre tinha pensado que o meu pai somente gostava de mim se eu tirasse boas notas no colégio. Ao dizer isso, ela ela ficou com os olhos brancos. Eu acho que é alguma coisa assim, tipo, ela ficou surpresa. E eu disse a ela: espere um segundo, mamãe. O que me encanta nisso é que me faz com que eu entenda melhor o papai e faz com que eu experimente mais perdão com relação a ele. E eu me sinto grata por ele, por isso, né? Por conseguir sentir mais perdão em relação ao pai. Disse que isso me permitia fazer o mesmo com as minhas filhas. Houve um silêncio absoluto e o seu olhar parecia dizer... isso mesmo, a expressão era exatamente essa. Ela ficou muito surpresa, a mãe, né? Aí a mãe parecia dizer: bom, obviamente que o seu pai te amava. Estava claro que ela não queria escutar nada disso, mas eu segui tentando. E lhe disse: renunciei aos interesses que tinha depositado na minha filha. Passo que passe aqui e agora, isso é o que passará, e está muito bem. Isso tampouco a convencia. Quando quero falar com ela do meu pai, ela diz que isso pertence ao passado, que já não importa. Para que você quer ver essas coisas? Ela perguntou. E eu lhe respondi: porque, mamãe, às vezes, olhar para essas coisas nos ajuda na situação na qual nós nos encontramos agora. A sua resposta foi muito frustrante para mim. Eu gostaria muito de ter uma maior...
Deixa eu ver aqui como traduzir isso para vocês. Sim, uma maior identificação com ela, com a minha mãe, né? E sei que num certo nível eu tenho, mas não sei como alcançá-la, né? Alcançar essa mãe, né? Resposta do Dr. Kennedy. O seu erro é que você quer que a sua mãe venha aonde você está. E ela não é capaz de fazer isso. Isso é demasiado alheio para ela. E aqui eu quero fazer uma parte, gente. Quando a gente começa nesse caminho da espiritualidade, a gente quer isso dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, tá? Mas a gente vai ter que abrir mão desse desejo, porque não vai ser possível. A gente vai ter que fazer exatamente como Jesus faz com a gente. Em vez de tentar puxar a gente para a compreensão dele, ele vem e ele se comunica conosco no lugar onde nós estamos, no nível de consciência no qual nós estamos. E aí é mais fácil para a gente florescer, tá? A sua mãe necessita que você vá onde ela está. Ela necessita, o que ela precisa de você é que você expresse o seu amor por ela nos termos dela. Quer dizer, você precisa amar a sua mãe do jeito que ela quer ser amada, que você hoje tem mais consciência. E o modo de conseguir isso é não sentir que você tem necessidades que ela tenha que satisfazer. Ela não pode satisfazer as suas necessidades. Como eu tenho ressaltado, e eu creio que é particularmente apropriado aqui, procura não ver a sua mãe como a sua mãe, mas sim como a sua filha ou como uma irmã menor. Agora você é a adulta da relação. A sua mãe deve sentir uma culpa tremenda, particularmente em relação a você. Porque deve ter sentido a sua animosidade durante todos esses anos. Ela não experimenta isso conscientemente, mas está aí. Ela não sabe como lidar com você, porque você segue insistindo que você é a filha que ela não ama e que ela não entende. Uma vez mais, o fato é que ela não pode ser. E, em realidade, os papéis estão invertidos. Você é a mãe que tem que amá-la incondicionalmente, né? Ele está dando uma sugestão aqui de a gente se colocar numa outra posição. Com essa atitude, você saberá exatamente como estar com ela, porque você vai dizer e fazer tudo o que sabe que será mais útil. Quando estiver na mente correta, na sua mente correta, isso não será difícil e nem suporá um sacrifício. Pergunta: sei que você tem razão, mas parece muito injusto porque eu quero que ela me ame incondicionalmente, né? A gente quer o amor incondicional dos nossos pais, óbvio, né? E aqui o que o Dr. Kennedy está dizendo pra gente é gentilmente que não vai ser possível, né? Infelizmente não vai ser possível, não vai dar, né? Sua mãe não tem isso pra te dar, imagina. Então você que está estudando, você que está praticando, pratique você amá-la incondicionalmente. Aí ele responde: mas ela não pode te amar incondicionalmente. E o que é mais importante, ela não tem que fazer isso. Porque se você amá-la incondicionalmente, então você terá todo o amor do qual você necessita. Já não necessitará que ela seja de uma maneira concreta, né? Assim ou assado. O mesmo é válido com relação à sua filha. Você não necessita que ela seja aprovada nos exames e nem que vá bem na escola. Num certo sentido, você tem que dar à sua filha a mesma mensagem que você dá à sua mãe, quanto ao conteúdo. Isso não tem que ser de certa maneira para que você goste dela, né? Se você estudar, eu gosto de você. Se você não estudar, eu não gosto de você. Entretanto, enquanto você pedir que ela te ame incondicionalmente,
estará afirmando que não é merecedora de amor. Em lugar disso, o que você quer comunicar é que como você é merecedora de amor, você pode amá-la incondicionalmente. Então aqui ele está mostrando pra gente que na verdade a gente acha que o que vai nos alimentar, nos sanar, nos curar é o amor do outro. E não é. O que vai nos sanar, nos alimentar e nos curar é a gente poder amar o outro. E da forma mais incondicional possível. Olha, eu te amo. Né? Lembrando que amar é aceitar. Aceitar o ponto onde o outro lá está. Seja ele quem for. Isso é o que a sua mãe precisa de você. E você se sentirá muito melhor se puder soltar o passado. Você se sentirá perdoada. E isso modificará toda a sua relação com ela. Lindo, né? Pergunta: o que significa expressar amor a alguém nos seus termos? Quer dizer, nos termos dessa pessoa que a gente está se abrindo aí para amar, né? Incondicionalmente. Aí ele explica. O melhor é falar sobre o que isso não significa. Não insistas em que a sua mãe te entenda ou entenda de onde parte a tua motivação. Quando ela é incapaz disso. Ela não só é incapaz disso, como ela já demonstrou, ela demonstra o tempo inteiro que ela é incapaz disso. Ela demonstra o tempo inteiro que ela é incapaz disso. Né? Ela não tem essa compreensão. E ela demonstra na relação dela com a filha. Né? Assim, encontrar-se com a sua mãe no nível dela é não pedir nada a ela em absoluto. Ela simplesmente quer saber que é amada e perdoada. E você faz isso simplesmente amando-a. É impossível amar as pessoas se você precisa de algo delas. Olha que coisa verdadeira, né? É impossível você dar um amor incondicional para uma pessoa se você acha que você precisa de algo dessa pessoa. Porque se você precisa, então você só vai poder dar o amor a essa pessoa enquanto essa pessoa te retribuir com aquilo que você quer dela, né? Sem necessidades que interfiram, o amor dentro de ti se expressaria da forma que fosse mais útil. As palavras e os comportamentos fluiriam e você não teria que pensar neles, nem planejar a sua expressão. Tá? E aqui então a gente termina a leitura do texto de hoje, né? E deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui que eu quero comentar. Pergunta que eu queria responder é a da Denise Helena. Que aula maravilhosa. Bom dia, Jaque. Que aula maravilhosa. Jaque, no nível racional está claro que o perdão é a melhor coisa a se praticar. Mas no nível emocional existe uma grande resistência. Me peguei me perguntando o porquê. Será que é porque o meu ego não quer largar o papel de vítima? Se sim, qual a vantagem de se agarrar a esse papel? Até agora ainda não consegui achar a resposta. Então, gente, qual foi a resposta que eu dei para ela, que eu acho que vale para todo mundo, né? O ego, ele sempre vai preferir estar certo a ser feliz, né? Quando a gente abre mão do papel de vítima, a gente está dizendo que a gente está abrindo mão de uma parte muito importante do sistema de pensamento do ego, que é aquela parte que diz que
forças externas além do meu controle estão me tirando a paz. Isso é o ego. Então como é que o ego vai querer que a gente saia disso? Como é que o ego vai querer que a gente largue a posição de vítima? Ele não quer. Então ele vai sempre ficar insistindo que nós fomos tratados injustamente, em vez de aprender o que a gente tem que aprender com aquela lição. Às vezes, com aquela situação, né? Qual é a lição que a gente tem que aprender com aquela situação. Então, às vezes, gente, o aprendizado, já falei isso para vocês aqui muitas vezes e vou falar novamente. Às vezes, o aprendizado é muito simples. É que eu tenho que aprender a me comunicar de forma assertiva e colocar limite nos meus relacionamentos, tá? Eu tenho que fazer aquilo que eu falei ontem, é você se apropriar lá dos seus sims e dos seus nãos, como diz a Marianne Williamson, né? Mas, porque o que acontece? Quando eu me aproprio de quem eu sou, quando eu sei quem eu sou, quando a minha energia está comigo, quando eu sei até onde uma relação pode ir ou não pode ir, eu não me relaciono mais com as pessoas no nível da vitimização. Não me relaciono. Tá? Não me relaciono. Então é basicamente isso. O ego não quer abrir mão desse papel de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como é que eu vou perdoar o outro por tudo de ruim que ele me fez? Né? Então essa era uma das perguntas que eu queria responder aqui. Tem uma outra. Peraí. Eu queria comentar alguns comentários que eu recebi com a meditação, tá? Se você ainda não estiver praticando a meditação, busque a meditação no canal, tá? Ela foi publicada no dia 30 ou no dia 31 de dezembro. A Simone colocou: fiz essa meditação hoje pela primeira vez, eu não conhecia. As lágrimas corriam pelo meu rosto durante todo o tempo. Terminei com a mente leve. A dor da tensão nervosa que eu estava no corpo todo se foi. Muito obrigada, Jaqueline. É isso. Aí, Eu Sou o Amor comentou: nossa, estou muito emocionada e agradecida. A luz dourada de Cristo entrou pelo topo da minha cabeça, me iluminando completamente. E saiu do meu coração em direção ao mundo inteiro, para todas as pessoas e para o nosso Brasil inteiro, coberto e brilhante na luz dourada. Eu agradeço. Que lindo. Sou muito grata a todos que contribuíram para esse vídeo estar aqui. Tá? Mas teve uma que eu queria comentar. Essa. Agora eu me lembrei qual é a mensagem. Pera aí que eu vou achar ela, tá? Achei, gente. Essa mensagem é sensacional. Eu tenho que contar para vocês e comentar. A Egli Costa. Oi, Egli. Obrigada, tá? Pela sua mensagem, eu amei. Há 2 dias ela mandou o seguinte comentário no YouTube: boa tarde, Jaque. Hoje esse vídeo maravilhoso. Vou dar um relato aqui. Ontem, assistindo a sua live, você falou sobre a meditação. Quando você falou da Seichonoye, me deu uma aversão. Eu sempre tive um problema sério com essa filosofia de vida, desde muito pequena. Então ela não gostava da Seichonoye, tá? E eu tenho que comentar com vocês que quando eu era criança, as divulgadoras da Seichonoye iam lá em casa deixar revista. A revista era O Acendedor. Eu era criança mesmo. Morava numa casinha, num bairrinho bem humilde lá em Jacarepaguá, chamado Bairro Araújo. Morava no Bairro Araújo, em Jacarepaguá. E aí as divulgadoras iam lá deixar revista, né? A revista O Acendedor era o nome. Agora as revistas mudaram de nome. E eu sou divulgadora hoje, tá? Eu distribuo revista. Eu encho a mala do meu carro de revista. E quando eu tô saindo, eu vou pelos postos de gasolina onde eu abasteço, deixando nas lojas de conveniência e em outros lugares, caixa de banco, enfim. E aí eu me lembro da minha mãe. A minha mãe desdenhava muito aquilo e ela jogava fora. Mas eu acho que de alguma maneira eu peguei aquelas revistas para ler, sabe? Eu não me lembro nem se eu sabia ler. Ou não sabia ler muito bem, mas eu me lembro das revistas, O Acendedor. E ela desdenhava. E o que ela pegava, ela jogava fora, mas eu acho que a maioria ela nem aceitava, né? E aí hoje tô eu aí, Seichonoye. Então, olha,
eu sempre tive um problema sério com essa filosofia desde muito pequena. A minha mãe sempre frequentou a Seichonoye, ia a muitas reuniões, viagens, chegou até a ir para o Japão. Eles organizam caravana, né? Na minha mente, eu sempre achei que ela nos abandonava, porque o meu pai também tinha nos abandonado literalmente. Quer dizer, a mãe era Seichonoye e o pai tinha ido embora. Hoje a minha ficha caiu. Na verdade, a minha mãe cuidou dela. Cuidou da mente dela, cuidou das suas dores, dos seus traumas e obteve várias curas com a Seichonoye. E eu tenho somente que agradecer por ter encontrado o seu canal. E hoje eu consegui fazer a meditação. Eu poderia ficar aqui escrevendo horas e horas, mas a gratidão mesmo é porque hoje eu consegui limpar uma crença e espero continuar nesse trabalho de um curso em milagres, no 2º ano fazendo os exercícios. Olha que maravilhoso, gente! Então ela começou a perceber de uma forma diferente o que a mãe estava fazendo por si mesma, né? A mãe estava fazendo algo por si mesma. Naquele momento ela se sentia abandonada, mas talvez a mãe, com aquelas práticas, as palestras, a meditação, a viagem, os seminários, talvez a mãe tenha adquirido uma sanidade e uma possibilidade de ser uma mãe muito melhor para ela, né? Mas quando a gente tem a ferida do abandono de outras vidas ou a ferida da rejeição de outras vidas, tudo que o outro fizer vai nos parecer rejeição e ou abandono. Aslinho, olha pra gente aqui, Aslinho. Dá um close aqui na câmera. Aqui, meu amor. Vem cá. Ah, vem aqui na mãe. Ele veio, gente. Vou pegar o Aslinho pra me despedir de vocês. Vou mostrar a mancha de coração que ele tem aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Não sei se a luz vai ficar. Não vai dar pra vocês verem que é de coração. Mas, ó, o rabo dele é todo caramelo. Tá? Listrado. Olha como ele é lindo. Isso é meu amor, agora você tá aparecendo na câmera 3D, na câmera HD, tá? Então é isso, gente. Hoje, continuem com a prática, lembrando que os seus pensamentos de ataque estão atacando a sua invulnerabilidade, tá? São os seus pensamentos de ataque que estão fazendo isso. E, efetivamente, quando a gente prestar atenção nesses pensamentos, e vocês vão ter chegando à memória de vocês, à mente de vocês, muitas lembranças a respeito da infância de vocês, que efetivamente vão consistir em pensamentos de ataque, então vocês vão fazer a prática, né? Eu estou preocupada com eu tenho medo de que aconteça. E este pensamento é um ataque contra mim mesmo. Então, uma boa hora para vocês praticarem é na hora em que estiverem escrevendo o diário da mudança de atitudes. Né? Escrevendo lá as preocupações, escrevendo os ressentimentos, os medos, né? E aí vocês podem praticar a lição junto e vai ser de muita ajuda. Tá bom, meus amores? Então, esse era o meu recado para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.